E aí, meu povo, tudo certo? Você sabe que depois de uns 5 anos de mesmice, a Sony está finalmente passando por uma repaginada, e isso é bom. Comparando com a concorrência, a empresa começou a ficar para trás em termos de design e algumas tendências, tipo as telas sem bordas, câmeras duplas, telas com resolução QHD. Não me entenda mal, os telefones da Sony sempre foram bons, mas quando colocados lado a lado ali com a concorrência, na minha opinião, eles pareciam um pouco sem sal. Isso sem falar no preço, né? Sempre muito alto aqui no Brasil. Mas olha, eu fico feliz que a Sony finalmente começou a promover umas mudanças significativas. A gente já viu uma mudança boa de design com os novos tops de linha da empresa, o Xperia XZ2 e o XZ2 Compact na Mobile World Congress. Mas o brinquedinho de hoje, o XA2 Ultra, veio um pouco antes disso. Ele foi lançado mundialmente na CES em janeiro, chegou aqui no Brasil agora, em abril. Ele talvez seja o último aparelho da Sony que traz características marcantes do design antigo. Mas só porque o XA2 Ultra não traz um novo design da Sony, não significa que ele não tenha pontos positivos. Muito pelo contrário, eu gostei bastante do que eu vi aqui, tirando uma outra questão que eu vou contar para vocês nesse vídeo. A performance é boa, a duração da bateria é ótima, só a câmera que desaponta um pouco aí. E o preço alto que a Sony insiste em cobrar, né? Mas vamos falar disso mais pro final. Bora para análise. A Sony mantém o mesmo design para seus smartphones há pelo menos 4 anos, mas o XA2 Ultra é o primeiro há muito tempo a trazer algumas mudanças. Apesar das configurações de intermediário, ele tem acabamento de top de linha. O formato retangular com quinas acentuadas da Sony permanece intacto. À primeira vista, talvez você nem repare tanta diferença assim dos aparelhos do passado, mas ao olhar mais de perto, as mudanças que a Sony fez para modernizar o design começam a ficar mais óbvias. O corpo do aparelho é bem sólido, todo de metal, com bordas chanfradas e laterais curvas. A traseira também é levemente curvada, mas isso não foi suficiente para deixar a pegada confortável ou estável. É que o alumínio, por mais que seja bom para diminuir aquele monte de impressão digital que fica nos acabamentos de vidro ou plástico, tem esse lado negativo, que é o de deixar o aparelho mais liso, escapando das mãos. Bom, são as características boas e ruins dos diferentes acabamentos, e cada um tem seu preferido, vai do gosto de cada um. O Ultra no nome do aparelho significa que ele é grande, bastante grande inclusive. Por mais que eu goste desse detalhe, pode ser que a tela de 6 polegadas, ainda mais com as bordas aqui em cima e embaixo para fazer o aparelho ficar ainda maior, não sejam exatamente uma característica que todos vocês vão aprovar. As bordas laterais são bem fininhas, quase inexistentes, mas as bordas em cima e embaixo continuam com a cara da Sony. Deu até para enfiar uma câmera dupla frontal aqui, além de um flash, sem problema, coube direitinho. O resultado é que esse é um aparelho difícil de manusear com apenas uma mão. Ele também é grossinho, e aqui nesse detalhe você também pode enxergar o lado bom ou o lado ruim. O lado ruim é que ele é grosso e pesado, são 221 gramas. O lado bom é que isso é culpa da bateria, de 3.580 mAh. Uma super bateria, e vamos falar mais dela daqui a pouco. Na traseira você tem a câmera e o sensor de digitais. Pois é, a Sony tirou o sensor da lateral direita, que já era tradicional nos modelos dela, e colocou atrás. E a posição é até boa, relativamente distante da câmera, o que faz com que o seu dedo não acerte a lente por descuido, como tem acontecido nos aparelhos da Samsung, por exemplo. Na lateral direita, a gente tem o botão liga-desliga, o botão de volume e esse outro para acessar rapidamente a câmera. À esquerda, temos a entrada para os 2 cartões SIM e o micro SD. São 3 espaços para usar tudo ao mesmo tempo, se você quiser. Em cima, a entrada para fone de ouvido padrão e embaixo a caixa de som única, que fala alto, e a entrada USB-C. A Sony evoluiu bastante, mas ainda não assumiu o formato 18:9 que virou padrão aí na concorrência. Aqui a gente ainda tem o 16:9, mas assim, na minha opinião, isso também não é um problema. Como já disse, a tela é de 6 polegadas, tecnologia IPS LCD com 1920 por 1080 de resolução. A cobertura de vidro Gorilla Glass 2.5D para proporcionar essas curvas aqui nas bordas que se juntam muito bem com o resto do corpo. Tela de 6 polegadas, você já sabe, não vai ter problema de consumir vídeo, ver fotos, nada disso. A tela é bem interessante, com cores vivas, contraste excelente, bons ângulos de visão e é boa mesmo debaixo do sol forte. Assim como os outros smartphones da Sony, aqui nas configurações da tela, você pode configurar o nível de branco, o contraste e também a intensidade das cores. É uma configuração de intermediário que temos aqui. No coração temos um processador Qualcomm Snapdragon 630 combinado com 4 GB de RAM. Rodando por cima, temos o Android Oreo de fábrica. E vou te falar, nos meus testes ele funcionou muito bem, deu conta de tudo, até jogos mais pesados, sem problemas. Pareceu um aparelho bem otimizado. Não é daqueles que manda bem em benchmarks, mas no dia a dia segura bem para a maior parte dos usuários. Temos ainda 32 ou 64 GB de memória interna para você escolher na hora de comprar. Fora isso, dá para usar o cartão de memória de até 256 GB.
Agora pense comigo, se tem uma coisa que o Snapdragon 630 ganha pontos é no consumo de bateria, ele é bem econômico. Aí você soma isso, um super tanque de 3.580 mAh. O resultado é um aparelho que chega no fim do dia ainda com uma reserva. Isso pra mim, que não parei de checar e-mail, responder o WhatsApp, ver Instagram, enfim. Tô o tempo todo de olho no telefone e ainda assim ele durou o dia inteiro. O aparelho comporta o Quick Charge 3.0 para um carregamento mais rápido que a média. Foram 35 minutos para chegar aos 50% de bateria. O Xperia XA2 Ultra vem com o Android 8.0 de fábrica e tem interface da Sony por cima. Eu não escondo de ninguém que eu gosto do Android puro, nunca fui fã dessas interfaces. No caso da Sony o problema é um pouquinho maior. Por mais que a Sony esteja diminuindo a quantidade de aplicativos inúteis instalados, o telefone ainda vem com muitos deles. Movie Creator, aplicativo de realidade aumentada, blog do Sony Xperia, suporte, Amazon, PlayStation, mesmo se você não joga, pelo menos você consegue desinstalar a maioria deles, o que já é uma boa notícia. Se o aparelho ia bem em tudo até agora, é na câmera que a gente encontra o problema. Se temos ambientes com boa luz, ele faz um trabalho ok. São 23 megapixels, apesar de que megapixel não conta a história inteira, né? E abertura de foco 2.0 na traseira, que captam boa quantidade de detalhes. Mas as fotos são um pouco sem profundidade e as cores são meio pálidas. O HDR também não pareceu funcionar muito bem. Se o céu está muito claro, o ambiente fica escuro e vice-versa. Já em pouca luz, o problema fica ainda maior, dá uma olhada. Até que tem um modo Pro para você tentar melhorar um pouquinho os cliques, mas não resolveu muito. Ao contrário de outros aparelhos Sony das gerações passadas, não temos Super Slow Motion 960 frames por segundo. Para não falar que ele não faz Slow Motion, a gente tem aqui 120 frames por segundo, já ajuda um pouco. Ele também faz vídeos em 4K, mas se você ativar esse modo, vai receber uma mensagem dizendo que o aparelho pode esquentar. Estranho, né? A câmera frontal funciona melhorzinho, são duas câmeras na real. Uma de 8 megapixels e outra de 16 megapixels com lente grande angular de 120 graus. A princípio você pode pensar, são duas câmeras, elas funcionam em conjunto para criar aquele efeito bokeh. Mas não, o telefone usa uma câmera para selfies normais e outra para o ângulo mais aberto, para poder fazer selfies com mais pessoas. É só isso, nada demais. Um detalhe aqui é o flash frontal. Ele consegue iluminar não só seu rosto, mas também o ambiente atrás de você, de uma forma mais equilibrada. Isso é algo legal de se destacar. Vamos direto ao ponto aqui. Com preço oficial de R$ 2.399, ele não vale a pena. Mas se você conseguir encontrar ofertas abaixo dos R$ 2.000, ele passa sim a ser um aparelho interessante. O design é meio datado, essas bordas grandes dão ar de aparelho antigo, pelo menos na minha opinião, mas o XA2 Ultra oferece um bom hardware, tirando a câmera, né? Se você é do tipo que clica o tempo todo, talvez seja melhor buscar aparelhos que ganham nesse ponto, tipo Zenfone 4, Moto X4 ou Moto Z2 Force, por exemplo. Agora, se você quer tela grande, boa performance e bateria que dura um dia inteiro sem esforço, então o XA2 Ultra é bom para você sim. Quer comprar? Os links tanto do XA2 Ultra quanto desses outros aparelhos que eu sugeri como alternativa estão aqui na descrição do vídeo. Clica aí e dá uma olhada nas ofertas das lojas agora, em tempo real, enquanto você está assistindo esse vídeo. E eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like, também aproveita para assinar o canal. Até o próximo.